Quando pensamos na queda de um império, imaginamos invasões, exércitos avançando, batalhas sangrentas, cidades em chamas. Mas a história guarda um segredo surpreendente. Alguns dos maiores impérios da humanidade não foram derrotados no campo de batalha. Eles foram destruídos de dentro para fora, sem uma grande guerra, sem uma invasão devastadora, sem uma derrota militar decisiva. Tudo aconteceu lentamente, silenciosamente, nos corredores do poder, nas salas de reunião, nos acordos secretos, nas alianças ocultas. Ao longo dos séculos, conspiradores descobriram algo extraordinário. É possível derrubar um império sem disparar um único tiro. Hoje vamos investigar uma das estratégias mais sofisticadas da história. Uma conspiração silenciosa, um jogo de influência, uma sequência de eventos que derrubou uma potência mundial sem a necessidade de uma guerra aberta. E talvez a parte mais assustadora seja perceber que mecanismos semelhantes continuam existindo até hoje. A maioria das pessoas imagina que impérios desaparecem de forma repentina, mas quase nunca é assim. Roma levou séculos para cair. O Império Otomano enfraqueceu durante gerações. A União Soviética desapareceu praticamente sem uma guerra direta. Os sinais costumam surgir muito antes. Problemas econômicos, divisões políticas, corrupção, perda de confiança, conflitos internos. A questão é que esses sinais raramente chamam atenção. Enquanto a população observa o poder aparente, as estruturas internas começam a enfraquecer. É exatamente nesse momento que conspirações e grupos de interesse encontram espaço para agir. Porque o império forte é difícil de derrubar, mas um império dividido torna-se extremamente vulnerável. Talvez nenhum exemplo seja tão fascinante quanto o colapso da União Soviética. Durante décadas, ela foi uma das duas maiores superpotências do planeta. Possuía armas nucleares, milhões de soldados, influência global. Parecia inabalável. Mas sua queda não veio através de uma invasão. Nenhum exército estrangeiro conquistou Moscou. Nenhuma batalha decisiva destruiu seu governo. O colapso veio de dentro. Problemas econômicos acumulados, ineficiência administrativa, corrupção, perda de confiança da população, disputas internas entre líderes. Enquanto o mundo observava uma potência militar gigantesca, as fundações já estavam comprometidas. Quando o sistema finalmente entrou em colapso, muitos ficaram chocados. Mas historiadores perceberam algo importante. A queda havia começado muito antes, longe dos holofotes. Existe uma forma de conspiração muito mais poderosa do que reuniões secretas: a conspiração das ideias. Ao longo da história, impérios sempre dependeram de narrativas. As pessoas precisam acreditar no sistema. Precisam confiar nas instituições. Precisam enxergar legitimidade. Quando essas crenças começam a desaparecer, o império enfraquece. Na União Soviética, por exemplo, a população começou a perceber a distância entre propaganda e realidade. A narrativa oficial já não convencia. A confiança diminuía. O sistema perdia sustentação. Porque nenhum governo sobrevive apenas pela força. Ele depende da crença coletiva. E quando essa crença desaparece, o colapso torna-se questão de tempo. Outra característica comum das grandes quedas é a luta interna pelo poder. Enquanto a população observa os líderes aparentes, diversos grupos disputam influência nos bastidores. Militares, empresários, burocratas, conselheiros, políticos. Cada grupo busca proteger seus próprios interesses. E muitas vezes essas disputas tornam-se mais perigosas do que qualquer inimigo externo. Ao longo da história,
Inúmeros governos foram enfraquecidos por conflitos internos. Aliados tornaram-se rivais. Parceiros tornaram-se adversários. E o sistema começou a consumir a si mesmo. O inimigo não estava do lado de fora. Estava dentro do próprio império. Poucas ferramentas derrubaram tantos governos quanto os problemas econômicos. Quando o império deixa de produzir riqueza suficiente, tudo começa a mudar. Os recursos diminuem, os gastos aumentam, a população perde qualidade de vida, o descontentamento cresce, a confiança desaparece. Muitos impérios tentaram resolver esse problema com impostos mais altos, mais controle, mais burocracia. Mas frequentemente essas medidas apenas aceleravam o declínio. Porque dinheiro e poder possuem uma relação inseparável. O poder torna-se frágil. E quando a economia entra em colapso, as estruturas políticas costumam seguir o mesmo caminho. O mais impressionante é que muitas pessoas não percebem a queda enquanto ela está acontecendo. Elas observam os símbolos, os palácios, os discursos, as cerimônias, e acreditam que tudo continua igual. Mas por trás das aparências, o sistema já mudou. Foi assim com Roma, foi assim com os otomanos, foi assim com a União Soviética. A queda começa invisível. Primeiro desaparece a confiança, depois desaparece a estabilidade, por fim desaparece o poder. E quando a maioria finalmente percebe, o império já não existe da mesma forma. Ao longo deste episódio, descobrimos algo fascinante. Os maiores impérios da história raramente foram destruídos apenas por inimigos externos. Muitos foram derrubados por forças internas. Problemas acumulados, disputas silenciosas, crises econômicas, perda de confiança, mudanças culturais. E talvez essa seja a verdadeira conspiração que derruba impérios. Não uma reunião secreta, não um grupo oculto, mas a lenta erosão das estruturas que sustentam o poder. Porque nenhum império cai no dia em que desaparece. Ele cai muito antes, quando seus fundamentos começam a ruir. E essa é uma lição que vale não apenas para nações, mas para empresas, organizações, e até mesmo para nossas próprias vidas. Se você gostou desta investigação, deixe seu like, inscreva-se no canal Segredos da História e ative as notificações. E responda nos comentários: qual império você acredita que teve a queda mais surpreendente da história? Os maiores colapsos da história quase nunca começam com explosões.